de novo Paulo Fonseca, diretamente do canal G12 Music Lab. Hoje, com vocês, um convidado muito especial. Esse aqui, ó, meu mestre na dança, meu primeiro professor, me ensinou tudo no samba de gafieira, né? Todos os principais movimentos. Esse cara aqui me ensinou, foi meu mestre. E não é só na dança não, né? Convívio de bar, convívio de conversa. Ensinou, me trouxe muita coisa boa pra vida. Tá aqui, ó, Fábio Rodrigues. Cara, prazerzão. Obrigado pelo convite aí. Tô muito feliz com a sua presença aqui. E trouxe você aqui pra você compartilhar da sua história com o pessoal que acompanha a gente aí no G12 Music Lab. Claro, vamos lá. Vamos lá? Então, queria saber de você, pra você contar pro pessoal, como foi a sua história na dança de salão? Como você conheceu até você virar um profissional? Bom, senta que lá vem história, né? É uma história até bem bonita. Eu danço desde exatamente março de 97. Vai fazer 23 anos agora, né? Outro dia eu vi uma palestra do Steve Jobs. Ele fez uma palestra, não lembro, acho que foi na Stanford. E ele falava que não dá pra você conectar os pontos no futuro. Só consegue conectar os pontos de coisas que aconteceram no passado, e hoje eu vejo como as coisas funcionaram pra mim, né? Na verdade, meu primeiro contato com a dança foi de menino, minha mãe me tirando pra dançar nos casamentos. Então, na verdade, toda a família da minha mãe é muito musical, né? Eu tenho tios que dançam muito bem, minha mãe canta muito bem, eu tenho primos que já tiveram banda, né? E aí eu lembro de minha mãe chegar no meu ouvido e cantar algum passo. 2 pra lá, 2 pra cá, 2 pra lá, 1 pra cá. E eu seguia à risca aquela orientação do começo ao final. E aquela sensação pra mim era muito gostosa. Eu já sentia prazer naquilo. Logo depois veio a época da lambada, né? Aquela moda que explodiu no final dos anos 80, começo dos anos 90. E aí pela primeira vez meus pais começaram a fazer aula. E me levavam pra ver essa aula. E aí eu comecei a me empolgar e comecei a dançar com as minhas amigas do colégio. Eu com 12 anos, né? E também aquilo era bem gostoso. Logo em seguida minha mãe me matriculou numa aula de violão. Eu cheguei a tocar em missa, na igreja, essas coisas, mas aí, como todo bom adolescente, eu desisti em 6 meses. Tem uma relação com a música também. Sim. Agora eu tô fazendo aula de bateria. Eu sou um batuqueiro frustrado, né? Na verdade, eu sempre gostei muito de música. Só que o primeiro contato que eu tive com a música foi através da linguagem da dança. Foi o que me foi apresentado. E aí hoje agora eu tô fazendo o caminho contrário, eu tô indo pra música. Eu tô tirando a minha frustração de E vai te dar muito mais recurso na dança, né? Certeza que sim. E aí, desisti do violão. E aí um pouquinho mais pra frente, com 18 anos, eu morava em Pinheiros, abri uma academia de dança na esquina de casa. E aí meu pai teve a ideia de se matricular com a minha irmã pra fazer aula. Meu pai, porque era um perna de pau, e minha mãe sempre gostou de dançar. E minha irmã, pra fazer exercício físico, exercício motor, porque pra quem não sabe, eu tenho uma irmã deficiente, né, especial, ela nasceu prematura, evoluiu para uma paralisia cerebral, mas tem uma vida completamente normal. E aí desde sempre ela fez várias terapias e a dança entrou aí também como um recurso para ela. Sim. E aí foi, nossa, amor à primeira vista. Ela se apaixonou, meu pai se apaixonou e acabaram levando minha mãe para aula também. E aí só faltava eu. E eu, com 18 anos, achava que dança de salão era coisa de gente mais velha, né? Eu tinha aquele preconceito. Enrolei eles por quase um ano. Eles falando, vai que você vai gostar, e eu enrolando, e eu tinha minha desculpa oficial. Minha desculpa oficial é que eu tava prestando vestibular, eu fiz engenharia, né? Sim. E era um vestibular difícil, eu precisava estudar, não tinha tempo, e enrolei. Até que um dia eu passei na faculdade, e aí eu perdi minha desculpa oficial. Sim. E aí um dia, de caso pensado, eu fui fazer a aula. Eu pensei assim, bom, eu vou fazer a aula e vou falar que eu não gostei. E aí eles vão ter que parar de me perturbar. E aí eu fui na aula, cara, e
gostei. Graças a Deus, todos os preconceitos caíram por terra. Eu dei sorte de meus professores serem jovens. Eu, na época, tinha 19 anos. Acho que acabado de completar 19 anos. Eu tinha professores jovens. Os alunos da turma também eram numa idade que regulavam com a minha. Lógico, uma outra pessoa mais velha, mas assim, foi muito legal. Eu vi que eu levava jeito. E aí, no final dessa primeira aula, os professores fizeram uma demonstração, né? Eles dançaram um samba, um forró e um bolero. E aí eu me peguei assim, ó, vidrado, né? Aquilo pra mim era outro mundo, era um mundo mágico. E aí eu cheguei pro professor e falei assim, há quanto tempo você dança? Esperando que ele fosse falar uns 10 anos, né? Ele falou assim, eu danço há 3 anos. Eu falei, opa, até que não é muito. Dá pra encarar, 3 né? anos? Eu falei, a minha faculdade dura 5. Se eu praticar dança durante a minha faculdade, quando eu me formar, se eu estiver dançando assim, eu tô feliz demais. Pode ter feito, comecei a fazer aula e nunca mais parei. E aí, para dar aula, já foi um outro processo, né? Eu também nunca pensei em dar aula. Eu sempre pensei em me formar em engenharia e levar a dança como um hobby, uma terapia. Só que isso foi tomando proporção, chegou uma hora que eu, de aluno, me tornei bolsista e comecei a frequentar a academia 3, às vezes 4 vezes por semana. Eu chegava na academia às 7h30 da noite e saía às 11h30 da noite, fazia às vezes 3, 4 aulas. E isso era quase para mim uma segunda faculdade, né? E a paixão foi crescendo, até que um dia, uma mudança, a estrutura onde eu fazia aula se mudou de prédio, né? E muitos professores debandaram, acabaram indo para uma outra academia, para uma outra estrutura que era um pouco maior, e eu meio que naturalmente fui promovido a professor. E quanto tempo você começou a dançar e você virou professor? Quanto tempo? 3 anos e meio, mais ou menos. Foi o que o professor falou lá. 3 anos e meio. Mas foi uma progressão meio natural e quase que inevitável, né? Eu não pedi para dar aula, eu nem esperava isso, mas foi me dada essa oportunidade, né? Abriu uma brecha, uma vaga e me convidaram. E eu acabei, de verdade, aceitando como um bico, um hobby remunerado. E aí, quando eu me vi em sala de aula, aquela coisa de conectar os pontos, né, que eu falei do Steve Jobs, tudo fez muito sentido, porque o dançarino ele tem, a princípio, 3 valências, né? Ele tem o dançarino de palco, o cara da performance, do show, da apresentação, ele tem o dançarino do salão e ele tem o lado professor, né? E de todas essas valências, a que mais me fez sentido foi ser professor. Eu sempre gostei muito mais de dar aula do que de me apresentar, por exemplo, do que de fazer um show. Eu sempre senti muito mais realizado e muito mais feliz Socialmente, dando aula. Né? As 2 valências que eu gosto é dar aula e dançar no baile. Ali eu me expresso. Né? E é a primeira vez que eu fui dar aula, eu achei aquilo demais. Eu nunca tinha entrado numa sala de aula, mas aquilo pra mim foi espetacular. E aí, ligando os pontos, olha que engraçado, eu era meio nerd, né? E aí no colegial eu sempre fui muito bem de matemática, física, química, até por isso que eu fui fazer engenharia. E aí eu lembro que meus amigos do colegial me pagavam almoço pra eu ficar no colégio ensinando eles, dando aula. Tipo, semana antes da prova, eles falavam assim, estuda com a gente, dá uma aula pra gente, a gente paga o almoço e fica aqui a tarde inteira. E aquilo eu sempre gostei de fazer também. E aí quando juntou dança, que era uma coisa que eu era apaixonado, com dar aula com a parte de professor, aquilo pra mim foi a realização completa. E foi muito sem querer, mas que fez todo sentido no final. E há quanto tempo de profissional? Então, profissional, bom, eu comecei então a fazer aula em março de 97, e eu comecei a dar aula
Comecinho do ano 2000. Comecinho do ano 2000. Então, 20 anos. 20... Comecinho do ano 2000. Sim, agora 20 anos. 20 É. anos de aula mesmo, sala de aula. É uma vida, né? É uma vida. E como você vê a dança há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás e como você vê a dança hoje em dia? Então, uma coisa é como eu me sinto hoje, depois de 20 anos. Eu acho que pouquíssima coisa mudou, minha paixão continua a mesma, mas em termos evolutivos mudou sim muita coisa, né? Antigamente as coisas eram mais difíceis, o acesso à informação era mais restrito, a gente apanhava mais para evoluir. Que tem um lado bom, porque quando você demora para crescer, você amadurece alguns conceitos, né? Todos os profissionais daquela época, para se tornar professores, eles tinham no mínimo 5, 6, 7 anos de experiência. O que mudou também foi um pouco do que é valorizado, né? Antigamente, todos os professores tinham mais ou menos o mesmo repertório, o mesmo conteúdo, a mesma quantidade de movimentos, e eles eram, então, diferenciados por outros elementos. Por exemplo, um cara que tinha uma condição melhor, ou que era mais musical, ou que era mais elegante, ou mais cavalheiro, né? E hoje já não. Hoje a dança evoluiu muito, até em termos de quantidade de informação, quantidade de técnicas. E então ficou quase que impossível você ser reconhecido e ser um especialista em determinado ritmo se você não tiver um conteúdo muito bom. O lado bom é que hoje a gente dança muito mais embasado na cultura daquela dança. Então, antigamente a gente dançava um tango que era muito distante do que se dançava na Argentina. A gente dançava uma salsa que era muito distante do que se dançava em Cuba e em Porto Rico. Hoje já não. Hoje a gente tem já informação, viagens, YouTube, congressos, e todo mundo já dança com esse embasamento cultural até. Hoje você vê um dançarino brasileiro dançando salsa, inclusive temos um campeão mundial que é o Rafael Iacarini, que não deve nada para um nativo. Sim. A gente vê casais brasileiros dançando tango que não deve nada a um casal argentino. Antigamente isso não era verdade, né? O lado ruim é que o fator conteúdo, o fator passo em si, o fator quantidade de movimentos passou a ser muito mais valorizada, coisa que antigamente não era. Como antigamente todo mundo sabia os mesmos passos, o professor da escola A sabia 20 passinhos de samba, puladinho, facão, caminhada, sacada de perna. O professor da academia B sabia os mesmos 20 passos, puladinho, facão, caminhada, e assim por diante. Então, o que diferenciava era aquilo que eu falei, era um cara que era mais musical, ou mais elegante, ou tinha uma condução melhor. E, então isso era muito mais valorizado. Hoje não. Hoje o passo em si, as pessoas acabam dando muito mais importância do que essas outras coisas. O ônus e o bônus, né? Sim. O que você enxerga, novamente, fazendo 20, 15 anos atrás, com relação à música, o samba? Vamos falar do samba. Como que era as músicas que as pessoas dançavam samba de gafieira e hoje como é que você vê a questão musical? Então, estava comentando em off aqui que eu cheguei a fazer aula de dança com fita cassete, né? Aí vai um abraço para um dos meus primeiros professores, que foi o Márcio Sorriso. Vocês devem conhecer de promoção de baile. Clube da Gafieira. Clube da Gafieira, um abração para ele. E eu cheguei a fazer aula com o Márcio Sorriso com fita cassete, né?
imagina isso, depois passou pro CD, pro MD e assim por diante. Hoje a gente dá aula, depois iPod, né? iPod já tá velho, né? E hoje com iPod YouTube, celular e tal. Então, as aulas acabavam que tinham sempre as mesmas músicas, né? Porque, além de tudo, o acesso era difícil, você gravar uma fita era difícil, comprar um CD era caro, às vezes você comprava um CD por causa de uma, duas músicas que estouravam, né? E o professor dava com aquele case de 100 CDs, ia trocando na hora. Hoje o acesso até a isso, até a música, é muito mais fácil, né? A riqueza que tem hoje, eu acho pelo menos, num baile é muito melhor. Os DJs diversificam muito mais, né? Até os próprios alunos têm bastante conhecimento. Ou até os artistas hoje em dia não tem mais Exposição, misturas, né? mistura. Tem mais misturas. Hoje você tem o pagode, o dito pagode, que na verdade não é o pagode, tá, gente? É um samba moderno, né? Uhum. Essa coisa que a gente fala de pagode. O pagode tem um samba funk, né? Quem começou com o samba funk foi a Black Hill. Sim. Né? Black Hill. Você tem ainda tinha antigamente o machixe, samba canção. Você tem o samba jazz, você tem a bossa nova. Sim. Né? Eu fiz aula, pra você ter uma ideia, assim, com os artistas mais consagrados, né? Então, sempre numa aula tinha que ter um Djavan, sempre na aula tinha que ter um Alcione. Quando eu falo aula e baile, né? Uhum. Sempre tinha que ter um Emílio Santiago, sempre tinha que ter um Tom Jobim, uma Elis Regina. Isso era o que a gente estava acostumado a ouvir. Sim, sim. Né? Hoje em dia já não, hoje você já tem um João Sabiá, já tem coisas muito mais recentes, E tem coisas mais específicas, modernas, né? E às vezes até artistas que você nunca viu na TV, nunca nem ouviu, mas tem uma música ali rolando no baile. Você pergunta até pro DJ, pô, quem toca isso aí, né? Tem bandas de baile de samba, né? Sim. Eu gosto, eu costumo dizer que para eu ir num baile tem que ter três condições, né? Uma boa música, seja ela música ao vivo ou um DJ bom que toca coisas que me agradam. Tem que ter gente legal para dançar, o baile tem que ter pessoas que estão ali realmente para tentar interagir, e tem que ter uma estrutura física boa, espaço, uma condição legal, né? Para você não ficar se estapeando nem se cotovelando com as outras pessoas. Talvez eu seja meio saudosista. Eu gostava muito dos bailes de antigamente. Mas eu gostava dos bailes de antigamente não pela parte musical. Eu acho que a parte musical ela mudou, mas ambas têm qualidade, né? Os DJs antigamente tocavam músicas boas e os de hoje também. O que mudou, eu creio que seja a relação pessoal. É o que eu falei, talvez eu seja saudosista, né? Mas na minha visão eu me divertia mais porque as pessoas interagiam mais. As pessoas dançavam mais uma com as outras. Eu fiz muitos amigos na dança, né? E quando eu falo amigos, pessoas como você, de frequentar a minha casa, né? Hoje, eu não sinto muito mais isso. Eu sinto as pessoas um pouco mais frias, um pouco mais distantes, né? É quase como se as pessoas estivessem ali para se usarem, para aplicar uma técnica que elas aprenderam. Então eu estou fazendo aula de dança de salão, eu preciso treinar essa técnica, só que para eu treinar essa técnica, eu preciso de uma outra pessoa. Sim. E aí eu vou no baile para praticar essa técnica. Não existem amizades, né? Mas, lógico que sim, mas é uma sensação diferente, né? Sim. Só quem viveu a sua época para entender o que você está falando. Sim, sim, sim. É verdade. Mas se a gente pensar que para quem chega agora, o que está apresentado é normal, vira uma normalidade, né? Por isso que as pessoas que sempre têm essa postura, acaba sendo aquela pessoa que é
o conservador, o chato, o né? chato, né? Mas um dia essa pessoa que vê como você como chato vai ser o conservador. Será que eu tô me tornando chato, velho? Não, o conservador, porque a linha vai mudando, né? Ou velho, sabe? Velho, certeza. Todo mundo tá sendo velho. Ou o tempo tá passando, o tempo tá passando. O tempo tá passando, né? Mas essa linha com certeza vai mudar. Mas também tem uma questão que também tem aquela coisa cíclica, né? Que ao mesmo tempo que as pessoas estão querendo passo, estão consumindo muito isso, vai chegar uma hora que vai chegar e vai estagnar essa questão. E aí o que vai acontecer? Vai começar a voltar, né? Voltar à tona tudo que teve antigamente, essa relação, como você conduz, como você interpreta na música e a sua verdade. Por que você não dança diferente do outro, você dança igual ao outro? Sim. Cadê a sua criatividade, a sua identidade, né? Eu acho que e não está muito longe não, uma hora já está começando a voltar. Hoje eu vi um post no Facebook e no Instagram, né, de um casal, eles dançando num vídeo e tava lá em cima assim, atenção, lê aqui o que a gente escreveu, né? E tá escrevendo justamente disso, tá falando assim, são tantos anos de parceria e a gente sempre tentando se reinventar e dançar o que a gente experimentar e sentir o que a gente se sente bem fazendo e sendo verdadeiros com a gente mesmo. Vai chegar uma hora, e já está começando, vai chegar uma hora que essa questão de movimentação, de vender, isso vai voltar. E eu acho que a relação de dama, cavalheiro, a relação de dançarinos com a música, com a banda, né? Vai voltar à tona. Aí você vai falar assim, vou voltar pro baile, porque tá bom. Então, falam que a história ela trabalha em pêndulos, né? Então tem hora que você tá no momento da história e aí percebem que não é tão legal e aí vão para o outro extremo, contrapondo o que acontecia, mas aí como todos os extremos não são legais, até que chega num meio termo. E isso acontece com bandas que tiveram épocas da banda que elas quiseram se impor e quiseram fazer um som mais agressivo e depois passaram dessa fase e viram que aquilo já tinha sido e se tornaram outra coisa e se reinventaram. E eu acho que esse pêndulo também acontece com a dança de salão, com o samba, né? Talvez antigamente essa valorização da música, do parceiro, da verdade, tenha sido muito explorada, mas sentiram falta de um desafio maior, de mais conteúdo, e aí começaram a trabalhar o que estava faltando, que era o conteúdo, quantidade de passos, criatividade, só que exploraram tanto que foram para o outro lado do pêndulo, que é só passo, só conteúdo, só técnica. E aí viram que esse extremo também não funciona, que tem que haver um equilíbrio entre o que acontecia antigamente e o que está acontecendo hoje, que é aliar técnica com verdade, com essência, com sentimento. Exato. E a sua, na sua experiência, qual é a principal dificuldade dos alunos, assim, em questão de ritmo, passo, eles juntarem a técnica que a aula propõe, junto com a música tocada? Como você vê isso? Muita gente me pergunta isso, né? Se eu já tive muitos alunos que me deram trabalho. E eu respondo que não. Eu acho que eu conto nos dedos pessoas que me deram, teoricamente, muito trabalho. E ainda assim aprenderam, tá? Eu acho que a principal dificuldade de um professor na hora de ensinar um aluno é embutir um ritmo, uma batida na pessoa. E eu acho que isso todo mundo tem. Quando a gente aprende a cantar parabéns pra você, todo mundo aprende. Parabéns pra... Você não vê criança acelerando. Parabéns pra você, né?
Isso não existe. Parabéns. Toda criança nasce com esse ritmo interno. O problema é que as pessoas vão perdendo isso. E eu senti que essas pessoas que eu tive mais dificuldade tinham um problema de ter se distanciado da música. Então eu perguntava para elas: vocês ouvem música no carro, no trânsito? Não. Vocês ouvem música em casa? Não. Vocês cresceram ouvindo música? Não. E aí, você fazer a pessoa voltar ao pulso que ela naturalmente já teve um dia. E às vezes a pessoa até escuta a música, mas não dá aquele sentido para ela. É muito mais complicado. A técnica de um passo específico, você tem caminhos e didáticas para atingir aquele objetivo. E aí cada professor tem o seu caminho, a sua didática, mas no final das contas é muito mais simples. Você fala, pisa aqui, pisa ali, conduz assim, conduz assado, e com um certo treino as pessoas aprendem. Agora, ensinar pulso, ensinar ritmo é muito difícil. Pelo menos eu tenho bastante dificuldade e acho que todo mundo tem. Eu acho que é uma coisa muito mais intuitiva. Talvez né? É difícil até para o próprio aluno ter paciência com isso. Não é nem o professor. Às vezes o aluno não tem paciência, que ele precisa de entender a importância dele estabelecer o ritmo dentro dele, né? Mas também, você não acha que tem uma dificuldade didática embutida nisso, do próprio professor conseguir convencer o aluno ou fazer o aluno sentir, que é diferente de convencer, convence de uma maneira sensorial, que isso é muito importante? Sim. Existe um diálogo constante entre professor e aluno, né? Quando a gente dá aula, a gente também está aprendendo. E o saber ouvir e dialogar com o aluno é muito importante. Você falou uma coisa da ansiedade dos alunos, né? Acho que 90% dos alunos são muito ansiosos, até por estarem aprendendo uma coisa nova. Eles querem se desenvolver rápido. Aliás, uma das perguntas que eu mais recebo em sala de aula é: professor, em quanto tempo eu vou fazer tal passo? Ou em quanto tempo eu vou me formar no samba? É a questão do tempo, né? Então isso tem muito a ver com ansiedade. E o professor ter essa empatia com o aluno, de saber que ele está ansioso, mas ao mesmo tempo mostrar um caminho certo. Infelizmente o professor, ele é muito levado por um aspecto comercial. Que aspecto comercial é esse? O cliente tem sempre razão, né? Por esse fato do cliente ter sempre razão, muitos professores se sentem obrigados a vender o que o aluno quer comprar. Uhum. Porque se não for com ele, vai ser com outro professor. O aluno acaba trocando. E aí, acaba que o professor vê que o aluno quer comprar algo simples e rápido e acaba forçando goela abaixo coisas que não estão ainda no tempo, na maturidade de cada aluno. E isso é muito complicado, porque é o que eu falei, se você talvez não cede à pressão, talvez outro professor ceda. Vai então, ser aquele... para o aluno ter plena confiança de que o seu caminho talvez seja mais demorado, mas seja o melhor caminho, ele tem que confiar muito em você. Né? Você tem que ter um diálogo e uma empatia muito grande com o aluno, para você poder exercer a sua profissão da melhor forma possível, do jeito que você acha que vai render melhor. E cada pessoa tem um corpo, né? Não necessariamente a aula que você dá para Patrícia tem que ser a mesma aula que você dá para Fernanda e assim por diante, né? E o aluno tem que confiar extremamente nessa sabedoria do professor, que ele está indo pelo caminho que para Fernanda é o melhor, ou para Patrícia é o melhor e assim por diante. Isso também é uma grande dificuldade.
no nosso mercado mesmo, né? A parte vai chocar o que você realmente acredita com o interesse comercial, né? Sim, sim. Vai chocar. Essa talvez seja uma das principais dificuldades. Empatia e ansiedade. Questão do tempo, né? Sim, sim, sim. Agora, a parte didática tem a ver com a experiência do professor, né? Eu vejo que minhas aulas, quando eu comecei a dar aula com 3 anos de dança, eram piores, não que fossem aulas ruins, mas eram piores do que hoje, que eu tenho 20 anos de experiência, né? Eu brinco que hoje, qualquer situação que se apresentar para mim, eu tiro de letra, né? Eu cheguei a substituir professores em aulas que eu nunca tinha visto a aula do cara. O cara passou mal e eu tive que substituir. Não conhecia os alunos, não sabia do que se tratava, não sabia o passo que ele tinha dado na aula anterior, e cheguei lá e todo mundo adorou a aula, né? Talvez se eu tivesse só 3 anos de experiência, teria sido uma aula ruim. Sim. Né? Eu costumo dizer para os alunos que é como comparar 2 pilotos de avião, né? O piloto de 5 anos de experiência e o de 25 anos de experiência, né? Ambos decolam, pousam numa boa. Você não vai ver diferença nenhuma entre eles. Você vai ver a diferença quando tiver uma turbulência lá em cima, quando tiver uma pane no motor, aí você vai ver a diferença. O de 5 anos vai cair. O de 25 anos vai dar um jeito de pousar até no rio, como já aconteceu. Né? Então, assim, em termos didáticos, tem a ver com horas de voo, já que a gente está falando nisso, e tem a ver também muito com a dificuldade, de novo a questão da empatia, né? A dificuldade que o professor teve quando ele foi aluno. Eu vejo professores que têm um talento fantástico como dançarino e aprenderam tudo muito fácil. E aí, quando se depararam com alunos que não aprendiam de maneira tão rápida, assustavam e aí não tinham ferramentas para fazer aquele aluno entender de outras formas. Sim, sim. Né? Talvez eu tenha tido essa sorte, eu não era tão talentoso assim. E eu tive certas dificuldades. Eu sempre tive boa memória, mas assim, o meu corpo às vezes não respondia de maneira muito rápida. E aí, por ter passado por essas dificuldades quando aluno, quando eu tive um aluno também que estava tendo aquela dificuldade, eu sabia o que tinha acontecido comigo, eu sabia os caminhos que eu tive que percorrer para aquilo funcionar. E aí, realmente funcionava. Né? E para você, na sua vivência, o que está faltando? Que falta nas aulas de dança de salão? Uma técnica, alguma vivência? No seu olhar, o que está faltando aí? Bom, você deve ter percebido que todo o meu enfoque com a vivência de dança de salão se refere à música e ao parceiro, né? Eu já falei isso anteriormente, que essas duas coisas que são primordiais para você se expressar como um dançarino. A primeira coisa que já estão fazendo é a vivência entre pessoas. Hoje a gente vê muitos congressos em chácaras, em lugares afastados, para as pessoas conviverem mais e se conhecerem. E isso traz uma evolução como dançarino. Mas tem uma segunda coisa, que inclusive você realizou o meu sonho indiretamente, que era fazer os alunos terem a vivência com a música. Eu costumava falar para os meus alunos que eles precisavam enxergar a música. É estranho falar isso, né? Enxergar a música, mas é fato. O exemplo que eu dava para eles é assim: eu, Fábio, nunca vi e nunca peguei um oboé. E talvez eu dance uma música que tem um som de um oboé. Eu, Fábio, como nunca ouvi esse som, nunca vi esse instrumento, eu vou saber que tem um barulhinho ali, mas eu não sei o que é, né? Não cria aquela imagem na cabeça. Exatamente. Né? Assim como muitas pessoas chegam para dançar de repente forró e nunca viram um triângulo na vida. Sabem que tem um barulhinho ali, mas não conseguem identificar. E aí o meu sonho, hoje eu estou tentando também
seguindo essa onda, é fazer um pouco disso no meu estúdio. No meu estúdio eu tenho um espacinho com vários instrumentos. Eu tenho triângulo, zabumba, pandeiro, violão, o carrilhão, que é um efeito, carrom. E aí toda música que eu coloco para eles dançarem, se tiver um efeito de um instrumento que eu tenho lá no meu estúdio, eu paro a música, faço eles ouvirem e mostro o som. E aí uma vez que eles enxergaram o som, eles começam a ter uma vivência e um aprendizado muito diferente e muito melhor. O som entra diferente dentro, né? Sim. E é aquilo que a gente sempre fala. A partir do momento que você viu alguma coisa, você não consegue desver, né? Uma vez que você assimilou determinado processo, você viu o som de um triângulo, você pegou num triângulo, você pegou num pandeiro, você tocou e você ouviu o som. Quando esse som aparecer em determinada música, você vai reconhecer automaticamente, né? Então eu acho que essa técnica que você está aplicando era o meu sonho, de fazer as pessoas se relacionarem com a música e enxergarem a música, porque eu tenho certeza que o aprendizado e o desenvolvimento na dança vai ser dobrado.